Oi pessoal, hoje a gente vai para mais um encontro falando a respeito de macroeconomia e nessa nossa introdução nós vamos conversar um pouco sobre política monetária. O que é que vem a ser a política monetária? Assim como a gente viu no vídeo anterior, falando um pouco sobre política fiscal, nós também vamos trabalhar a política monetária. Vamos estudando para que assim nosso estudo de economia ele faça mais sentido, né? Assim como foi usado na política fiscal, que serve para estimular a economia, a política monetária também tem seu mecanismo de importância. Existem três objetivos, três mecanismos principais que são utilizados dentro da política monetária. Quando se fala em política monetária, nós estamos associando a palavra monetária à moeda. Então, é bem importante a gente entender um pouco sobre política monetária, porque vai falar acerca da quantidade de dinheiro que entra, dinheiro que sai dentro do campo econômico. E alguns desses mecanismos são bem comuns para poder aumentar a base financeira ou diminuir de acordo com as necessidades da economia. Então, a primeira que nós vamos ter, a mais importante, a que mais se fala, é a mercado aberto. O que é que vem ser o mercado aberto? O governo, quando ele precisa aumentar a base ou diminuir, ele usa esse mecanismo. Assim como a gente já sabe, a política monetária está relacionada ao dinheiro e aumentando ou diminuindo essa base monetária, nós temos o seguinte: ele faz o lançamento dentro do mercado aberto de algumas letras e ele vende essas letras no mercado, fazendo com que a base monetária ela diminua. Já quando ele precisa aumentar a base monetária, ele faz o contrário. Ele vai lá, recompra essas letras, recompra esses itens que foram lançados, que serve para a política monetária, e assim, esse instrumento bastante importante faz com que a base ela aumente ou ela diminua. Outro mecanismo que é bastante utilizado também é chamado de redescontos. O que são os redescontos? Os redescontos, eles são utilizados especialmente pelos bancos, porque se o banco tiver sem dinheiro, não pode faltar dinheiro na economia, porque senão as pessoas estão produzindo e não tem aí a moeda que serve como troca, como unidade de valor, unidade de troca para a economia poder estar se movimentando. E muitas vezes falta dinheiro nos bancos e eles vão buscar os redescontos. O que são os redescontos? São, na verdade, os empréstimos. Faz com que a base monetária ela aumente. Quando o governo ele quer fazer um estímulo, ele quer que a economia fique mais aquecida, ele traz esses redescontos com taxas mais baixas. Os juros ficam mais baixos. Quando os juros ficam mais baixos e a circulação da moeda ela começa a aquecer, faz com que a economia ela cresça, que ela acelere um pouco, porque aquela máquina que a empresa gostaria de comprar para poder fabricar mais, ela vai estar mais barata. E se pegou um redesconto, pegou um dinheiro emprestado a um juro mais em conta, a empresa ela quer produzir mais, ela vai querer ter uma lucratividade. Então vai ser bastante interessante, porque vai poder comprar a máquina, vai poder atender a demanda e também fazer contratações. Então uma coisa é consequência da outra. Já quando se observa a questão da base monetária, onde está havendo uma demanda muito grande e o governo está precisando fazer um aumento dessa base, uma diminuição dessa base, ele vai lá e é como se fosse uma torneira. Aumentei os juros. Aqui não vai ter mais dinheiro para ti, não. Precisa se reorganizar. Então, isso é um outro mecanismo, E a última que nós vamos ter é o depósito compulsório, bastante interessante, A gente fala em depósito compulsório, eu relaciono inclusive a imposto compulsório. O que é que vai ser isso? Vamos dizer que nós vamos poupar R$100. Nós temos R$100 hoje na nossa conta. Esses R$100, ele vai ficar
guardado para alguma necessidade, para algum momento que nós quisermos usar, ele está ali, certo? Esse valor, ele fica obrigatoriamente dentro desse depósito compulsório uma taxa, um imposto, vamos dizer que seja 40% hoje, localizado nessa conta. Então, os R$ 100 que você guardou, 40 estão guardados na conta do Banco Central e somente R$ 60 é que vai estar em circulação. Como o banco precisa ganhar dinheiro, precisa gerar receita, assim esse valor que fica em circulação, o banco vai poder utilizar para gerar receita. Vamos supor que, por exemplo, um amigo nosso ele está precisando de R$ 100 emprestado e nós poupamos aqueles R$ 100 que está ali guardado no banco, né, obedecendo, claro, a nosso mecanismo de imposto compulsório, que vai ter uma conta lá no Banco Central, onde uma parte do dinheiro ele não pode ficar em circulação, né, para dar seguridade, digamos assim, do valor que nós temos depositado. Então, dessa forma, eu tenho R$ 100 para quando eu precisar gastar e utilizar para as minhas necessidades guardada no banco, e meu amigo também acabou de adquirir R$ 100 que ele estava precisando emprestado. Mas, professor, até parece uma mágica, mas na verdade é um efeito das operações monetárias que o banco possui, né? Aqueles R$ 100 parece que virou 200 com essa captação desse recurso, né? Então, nós sabemos que esse recurso ele fica disponibilizado no Banco Central para não entrar em circulação. Vimos também dentro desse contexto que quando a base monetária ela está muito baixa ou quando os picos de inflação estão um pouquinho alto, né? Então, observa-se que as políticas é realmente deixar que fique dentro do contexto. A nossa média inflacionária ela é de 2,5% até 6,5%, mas ficando em 4,5%, em 4,5% já é considerado bem importante, bem bacana. E sabe-se que o governo tem como objeto de estudo e objetivo meta controlar a inflação. Então, se o estímulo do consumo está muito grande e as pessoas estão consumindo de maneira desenfreada, ele vai e fecha os redescontos. Ele faz com que os juros eles aumentem, que eles não fiquem tão baixos, para que tenha uma certa dificuldade das pessoas adquirirem aí esses valores. Já quando o governo ele quer, obviamente, aumentar o acesso ao crédito, ele vai e diminui as taxas de redesconto, né? Diminui também o imposto compulsório. E qual é o efeito disso em sociedade? A ampliação do crédito faz com que as pessoas com o crédito mais barato e com maior quantidade de dinheiro no bolso possam consumir mais. As empresas também vão poder, de certo modo, investir melhor na economia, dar mais oportunidades, produzir mais, gerar mais empregos. Então, o governo ele usa muito essa questão da política monetária restritiva, muitas vezes como um instrumento de decisão para que a política monetária aconteça de maneira coerente, né, buscando aí a eficiência de mercado, e usa também para o aquecimento, para que as pessoas possam estarem tendo equidade, assim como a gente fala dentro do processo econômico, tendo uma melhor qualidade de vida. Um instrumento bastante importante e nós vamos observar são as especificidades das taxas de câmbio. Tem vários tipos de taxa de câmbio, mas hoje eu trouxe aqui para vocês as três mais usadas, as três principais. A primeira é taxa flutuante, a segunda taxa de câmbio fixa ou a taxa de câmbio atrelada.
Então, veja o que é que vem a ser uma taxa de câmbio, né? Nós sabemos que a taxa de câmbio ela vai afetar diretamente as atividades empresariais. A taxa de câmbio é o preço da nossa moeda em relação a outras moedas, né? Então, esse mecanismo a gente chama de taxa de câmbio, a troca, a conversão da nossa moeda em relação à moeda estrangeira, por exemplo. Então, observa-se aí nessa taxa flutuante que já está dizendo o nome, ela vai variar de acordo com a demanda e a oferta de mercado. Cada vez mais é importante as pessoas conhecerem e saberem a respeito das taxas, pois com a globalização existe uma necessidade muito grande das empresas em suas receitas, né, contarem com investimentos e vendas externas. Então, por exemplo, nós temos uma empresa exportadora, a gente vai fabricar e enviar todo o nosso produto para fora, mas nós vamos receber esse produto em dólar, né? Então, o aluguel, os impostos, a mão de obra, tudo vai ser pago em real. Então, é bem interessante porque quando a gente consegue compreender um pouco, nós conseguimos nos planejar diante das situações que possam vir a acontecer dessa taxa de câmbio, que é uma coisa um pouco imprevisível também, pois é bastante volátil. Ela muda muito. Já se a gente tiver uma empresa que ela for importadora, a gente observa, né, que está bem na moda agora com os produtos chineses, ou até se for uma empresa de vinho que importa um produto, ele vai, na verdade, pagar lá em dólar e trazer aqui para o Brasil e vender em real. Então, ele vai fazer essa análise, essa reflexão dos insumos, o tecido, a energia, aquilo que ele precise gastar. Então, são dois agentes econômicos. Os exportadores, eles vão poder estar aí fazendo uma troca de reais e ofertar em dólar. Ele oferta dólar. E os importadores, eles vão estar lá comprando em dólar e demandando aqui em real. Então, veja que interessante. Em um momento, eles ofertam, em outro momento, dentro do mercado, demanda aí a moeda. Então, a política cambial, justamente, é a política que o governo utiliza para poder controlar essas taxas de câmbio. E assim como eu falava com vocês, nós temos a taxa flutuante, e essa taxa é uma taxa que varia bastante, né? Já está dizendo, ela está flutuando. Então, assim, não tem nenhum preço no mercado dela fixo. Ele todos os dias é volátil, muda. E o mercado é quem, na verdade, vai definir o preço. Outra taxa que nós vamos ter bastante interessante vai ser a taxa fixa. O que é que acontece na taxa fixa, né? A taxa fixa ela é muito suscetível a ataques especulativos. Ela é um tipo de taxa que o governo ele precisa ter cartas na manga para poder trabalhar com ela, né? Vamos dizer, por exemplo, que um dólar ele custa R$ 3. Então, se a taxa é fixa, ele custa R$ 3 hoje, ele custa R$ 3 amanhã, ele custa R$ 3 depois de amanhã. E o governo vai precisar ter bastante reserva para estar suprindo essa necessidade de demanda. Porque como ela é fixa, as pessoas vão poderem se planejar, né? Eles já vão ter uma certa previsão. E a oferta do câmbio, chamada de taxa de câmbio atrelada, ou ainda também conhecida como banda cambial. Essa banda cambial, ela estabelece um limite máximo e um limite mínimo para que a taxa de câmbio ela possa estar operando. Ela nem cai, nem também aumenta. Vamos dizer que ele fixou lá de 1,80 até R$ 2,20. Então, ela não cai, ela não fica menor que 1,80, mas também ela não passa de R$ 2,20. Então, está no mercado e as pessoas estão demandando dólar, e o que acaba que quando a demanda aumenta, o que é que a gente aprendeu dentro da economia? A demanda no mercado aumenta, os preços